Para começar os nossos trabalhos de hoje, a gente tem, né, vocês têm a programação, mas a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo aqui e já vou começar convidando para compor esse primeiro painel e já dar as palavras iniciais aqui de bom dia e também a vocês e ao nosso convidado, o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, Alessandro Coelho, e também o Bruno Luque, diretor técnico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, estão aqui já no palco. Vamos aplaudir aqui os idealizadores e também participantes. Eu vou passar a palavra para o Alessandro, para já falar do nosso primeiro palestrante de hoje, né, Alessandro? Eu vou deixar contigo a missão e nós vamos acompanhar ali do sofá eu e o Bruno. Bruno, vamos ficar à vontade lá, Gi. Bom dia. Oi. Bom dia. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Hoje é o último dia do Interagro, né? A gente fica muito feliz em receber vocês todos. Está aqui a turma do Senar aí do sindicato. Obrigado por vocês estarem presentes, né? Obrigado meus conselheiros aí, Zé Ito, seu Laucídio. Está aqui o Luiz Orcílio, nosso amigo da Embrapa, representando o TOT. Rui Facchini, Alexandre Junqueira, Pedro Junqueira, quer dizer, eu não vou ficar nominando muito, porque senão acho que eu vou cantar o nome de todo mundo aqui, né? Tá aqui o Bertão, né? Muita gente conhecida, aqui o Pedro Adames, obrigado por você estar aqui com a gente, né? Então, o filho do Valtinho, né, muito bem representado aqui, obrigado por você estar aqui todos os dias com a gente, grande parceiro. Então, eu não vou citar o nome de todos, porque eu falo assim, eu começo já a querer ficar emocionado, essas coisas, eu sou mole para falar, viu, Bruno? Então, obrigado por você estar aqui. A gente sabe que sábado, 8 da manhã, né, não é... Muita gente fica meio com preguiça, sexta-feira foi meio complicado, né? Mas a gente entende o esforço. Pedro vai estar aqui com a gente, o deputado Pedro Lupion, tá? Falando um pouquinho sobre alguns casos que estão nos apertando, né? Depois vem aí o Bruno dando uma excelência, mas eu tenho uma puta de uma boa notícia para vocês. Ontem, na abertura da Interagro, eu entrei com um pedido junto ao governador da questão do FCO, né? Pedindo para um aporte maior de recursos do FCO para o setor do agro, que até então tinha expirado, né, os recursos, e o governador já falou que estava estudando o caso, mas colocaram em votação ontem e foi aprovado aí, mais 70 milhões para a máquina no FCO e 100 milhões para investimento. Então, acho assim, isso aí é o trabalho que a gente faz, né, às vezes que não aparece, mas a gente está sempre buscando algumas alternativas, que é um ano difícil, né, onde os recursos estão escassos, estão caros, né, e a gente precisa continuar avançando. O estado do Mato Grosso do Sul, Bruno, eu falo para você, vai ser nos próximos 4 anos um dos maiores crescimentos do Brasil, com certeza. Nosso governador aí, com toda essa equipe maravilhosa aí, FamaSul também está trabalhando junto, muita gente. Aqui o nosso secretário Jaime, esse aqui é o responsável de sair o dinheiro do FCO, está aqui, né? O secretário Jaime. Obrigado, Jaime. A gente sabe daqui também a superintendência do Ministério da Agricultura, o Beretta. Eu falo assim, eu falo que isso aqui é um evento de muito amigo, né? Apesar disso aqui, a gente nessas caminhadas constrói amizade. A Marley, né, sem a qual eu não conseguiria fazer nada dentro desse sindicato, né? Fora o nosso diretor, que às vezes também dá uma prensa nela, mas sempre junto com a gente. Obrigado, Marley. Então, eu vou passar aqui a palavra, senão eu começo a falar demais aqui. Eu vou deixar a palavra aqui e abrir o telão para o nosso amigo deputado Pedro. Pois é, vamos só explicar então, né? O Pedro Lupion, deputado, não pôde vir, teve, né, um imprevisto, mas na era digital, né, presidente? Afinal de contas, o Interagro começou assim, na era digital a distância ela é suprimida justamente, a gente pode contornar a distância, o Bruno e o Pedro Lupion prontamente está aqui. Eu vou falar para aqueles que não sabem, o Interagro durante a pandemia era um evento 100% virtual, não tinha público, não tinha presencial, nós começamos nesse modelo. Hoje, apesar de tudo isso, a gente manteve, esse é um evento 100% presencial, mas a gente está com toda a estrutura de câmeras, tudo está sendo filmado,
Posteriormente, nós vamos abrir todas as palestras, tudo divididinha por tema no canal do YouTube do sindicato. E o Pedro Lupion, né, sem saber, né, teve um probleminha de família lá para atender, e a gente pôde contar com essa estrutura. Ele vai estar aqui online com a gente, quase presencial, né? Então a gente espera aí com ele aí, com certeza aí, grandes novidades aí. Não sei se vai ser tão boa que nem aqui o Jaime trouxe para a gente, né? Mas já com certeza vem coisa boa aí. Obrigado. Vamos lá, então, colocar na tela, então, o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui a Mato Grosso do Sul, ao Interagro. Acho que ele está me ouvindo. E o deputado vai falar justamente da atuação, né, do Legislativo, a importância e todo o trabalho que a FPA tem feito para garantir, né, a proteção, primeiramente, ao setor produtivo, ao agronegócio e, claro, também proporcionando o avanço do setor. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Acho que o deputado me ouve. Temos um pequeno delay da internet, mas está me ouvindo, deputado? Oi, estou ouvindo sim. Tudo bem? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. A palavra é tua. Seja bem-vindo ao Interagro. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aí com vocês. Adoraria estar em Campo Grande junto contigo, mas infelizmente, ou felizmente, né, hoje é festa junina da escola dos meus filhos aqui. Eu tenho 3 moleques, aí se eu não estivesse em casa hoje ia dar problema, né? Então, estou aqui online com vocês, um momento de decisões importantes em Brasília. Vi que o Bruno Luque está aí, o grande Bruno Luque, que é o nosso grande orientador jurídico nas causas da agropecuária brasileira, que tem nos ajudado bastante no nosso dia a dia. Cumprimentar a todos que estão presentes, a todos que visitam a Interagro, parabenizar vocês por essa feira e dizer que para mim é um prazer estar com vocês, mesmo que remotamente, para falar de assuntos importantes, né? Como vocês sabem, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, nossa famosa bancada ruralista. Eu tenho uma grande orientadora e guia dentro do Congresso Nacional, que é a nossa senadora, sempre ministra Tereza Cristina, que me encaminha a todas as grandes decisões. E nós estamos passando por um momento de decisões muito importantes. Eu queria começar falando com vocês sobre reforma tributária. Esse é um tema que, até bom que o Bruno Luque está aí, que ele vai poder entrar em detalhes com vocês, ele que é o nosso comandante nesse assunto, ele que é o presidente do grupo de trabalho dentro da FPA, dentro do IPA, né, do Instituto Pensar Agro, ele que comanda todas essas discussões em relação à reforma tributária, faz os estudos todos em relação aos custos, impactos que nós poderíamos ter no setor, e nós temos uma responsabilidade imensa de fazer uma reforma no sistema tributário brasileiro, que é necessária, que todos reconhecem, mas que efetivamente não pode prejudicar o produtor rural, né? As coisas já não estão boas, os preços estão ruins, nossa margem de lucratividade já não é grande e a gente precisa cuidar do produtor. Afinal, é o motivo de eu estar em Brasília e cada um dos meus colegas, dos mais de 300 parlamentares que compõem a nossa bancada, também. Nossa responsabilidade é proteger os interesses do produtor e da produção rural brasileira. Nós, durante todo esse período, percebendo que há uma vontade política muito forte para a tramitação e aprovação dessa reforma tributária na Câmara dos Deputados, a gente teve que sentar com o relator e começar a negociar pontos que nós julgamos importantes, pontos que para nós são inegociáveis e principalmente questões que facilitassem a compreensão dos produtores rurais brasileiros e principalmente não prejudicassem o dia a dia do produtor. Então nós começamos a negociar, apresentamos os 9 pontos que nos preocupavam bastante, discutimos bastante a questão de alíquotas. Não é possível na cadeia produtiva agropecuária termos uma alíquota só, né? Precisa haver essa diferenciação de alíquotas, essa redução de alíquotas. Precisávamos entender a realidade do produtor rural brasileiro, que mais de 98% dos produtores são pessoa física, né? São CPF, não são CNPJ, então precisava haver um apoio em relação a isso, e a produção de alimentos como um todo, né? Haver uma diferenciação em relação à produção de alimentos, já que nós somos que carregamos o PIB desse país nas costas, a balança comercial só é positiva por causa de nós, 30% dos empregos gerados são gerados pela agropecuária, então é importante que a gente consiga ter esse respeito pelo tamanho do setor. E avançamos bastante. Conseguimos já nesse relatório preliminar
uma faixa de isenção de pagamento desse tributo para produtores rurais. A princípio, havíamos pedido 4 milhões e 800 de faturamento anual, agora o relator colocou 2, mas ainda com negociação, acho que podemos chegar a uns 3 milhões e meio de faturamento anual para isenção. Na produção de alimentos, havia uma combinação com o relator de nós termos até uma isenção também, uma redução bem considerável de tributos. Ele acabou colocando metade da alíquota, isso seria 12,5%, para nós não está bom, nós precisamos continuar negociando isso, precisamos continuar correndo atrás disso. Uma preocupação enorme sobre o devido tratamento tributário às cooperativas, que é algo que nos preocupa demais e que a gente precisa deixar muito claro na lei. O que dá competitividade para as cooperativas é essa diferenciação, então a gente precisa correr atrás disso para ajudar a solucionar e fazer com que os nossos produtores não sintam no bolso o impacto de uma reforma tributária, sendo que o nosso setor é o setor que mais contribui para a economia nacional. O último anúncio de PIB, há 2 semanas atrás, mostrou um crescimento de 1,9%. Desse 1,9%, 80% dessa composição de crescimento foi da agropecuária, nós crescemos praticamente 22%, então, sem dúvida, é um setor que precisa de respeito, precisa de apoio, e a gente está muito atento a isso. Então, trabalhando bastante para buscar, junto a essa reforma tributária, soluções. E tem pontos que a gente nem conversa, porque a gente não aceita de jeito nenhum. Por exemplo, taxação de exportações, preocupação em relação os tributos que são pagos pelos nossos produtores, a possibilidade de haver um aumento de carga tributária para os produtores. Isso a gente nem cogita, nem de maneira alguma aceitaria qualquer tipo de dano aos produtores rurais, e por isso que nós temos uma bancada tão grande, e nossa bancada é o fiel da balança. Ou seja, se a bancada ruralista, se a Frente Parlamentar Agropecuária não embarcar nesse projeto de reforma tributária, ele não caminha. Então, o relator sabe disso, o presidente da Câmara sabe disso, e tem dado o devido respeito ao nosso setor para que a gente consiga negociar cada um dos pontos que são importantes para nós. Lembrando também que, no caso do Mato Grosso do Sul, há uma preocupação grande. O governador esteve lá ontem e anteontem, numa reunião lá com o presidente Arthur Lira e com o relator. É um estado produtor. Se pensar que o imposto sobre consumo vai ser acreditado lá na cidade onde vai ser feito esse consumo, ou seja, nos grandes centros urbanos, poderia gerar um prejuízo enorme para os estados produtores, que é o caso do Mato Grosso do Sul, do meu Paraná aqui, de Goiás, Mato Grosso. Ou seja, há uma compensação necessária para esses governos de estado, para esses governadores, para que não haja prejuízo a cada um desses estados. Então, a negociação é longe ainda, vamos conversar bastante e vamos tentar que a gente consiga avançar bastante nessas questões. Além disso, nós estamos à véspera do lançamento de um plano safra. Esse plano safra é uma esperança que nós temos de que seja bem contundente e bem expressivo para atender às necessidades do setor. Nós solicitamos 25 bilhões para a equalização de juros, para possibilitar um volume de negócios de praticamente 450 bilhões de reais, atender linhas importantes, né, para fomentar a agropecuária. Temos conversado com o Ministério da Agricultura, agora tem muito ministério criado novo, então conversamos com o Ministério da Agricultura, conversamos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, e ajudando a buscar esses recursos e tentar fazer com que seja um plano safra contundente. Eu imagino que será em torno próximo de 20 bi, até porque os ministros têm dito que será um plano grande. Então, se for disso, se for nesse volume, para nós tá positivo, atenderia o setor, poderia ajudar nessa situação difícil, né, esse momento difícil que o nosso agro está vivendo. Então, além dessa questão do plano safra, que vem para a semana que vem, a gente ainda tem outros temas que estão sendo debatidos extremamente pesados, em especial no caso da nossa região. A gente tem que pensar muito essa questão do marco temporal. Nós corremos na Câmara, aprovamos o PL 490, marco temporal de terras indígenas é algo que nos preocupa bastante,
né? Nós não estamos fazendo nada absurdo. O que nós pedimos foi para colocar, e o que nós colocamos no 490 foram as condicionantes apresentadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Aires Brito, lá na demarcação da Raposa Serra do Sol, e a possibilidade da segurança jurídica, direito de propriedade e tranquilidade para os produtores. Infelizmente, o que começou esse julgamento, o que provocou esse julgamento, foi uma ADI lá do estado de Santa Catarina, por causa de uma região chamada Morro dos Cavalos, em que as famílias já estão sendo expropriadas, né? Pequenos produtores, principalmente produtores de leite, de 30 hectares, 50 hectares, que estão perdendo suas áreas para a demarcação de uma aldeia. E isso nos gera uma preocupação gigantesca. Eles estão pedindo praticamente 22% do território, nós produzimos em 24%. Então, vocês imaginam o absurdo que é isso. Não tem bom senso, não tem razoabilidade. Lembrando que não é contra povos originários, não é contra povos indígenas, pelo contrário. Eles têm todos os seus direitos, sua história, e temos que respeitar. O que nós somos contra é que não haja o legítimo direito à propriedade que está previsto na Constituição, né? Que não exista, que não seja respeitado essa garantia constitucional e que haja uma insegurança jurídica sem tamanho no nosso campo. Lembrando que não é só questão rural, não, viu? Tem cidades que seriam diretamente afetadas, prejudicadas e, vamos exagerar um pouco, deixariam de existir caso houvessem essas demarcações sem o respeito ao marco temporal. Então, hoje foi aprovado na Câmara, né, uma votação contundente que nós conseguimos lá, nós conseguimos 311 votos na urgência, depois de 20 anos de tramitação. Está no Senado agora, no Senado o jogo é um pouco mais difícil, né? Ele ficou 20 anos parado na Câmara, no Senado agora a gente precisa acelerar, mas também não podemos exigir que eles façam tudo correndo, a gente precisa entender que tem que passar por algumas comissões, e no STF os votos estão sendo computados. O voto do ministro Fachin foi horroroso para nós, e o voto do ministro Alexandre de Moraes, depois que ele devolveu o pedido de vistas, não é tão horrível assim. Ele prevê indenização, ele prevê direito também aos proprietários, ou seja, pode ser uma alternativa de modulação disso dentro do STF, de formação de maioria, para que a gente encontre um meio termo para atender os anseios aí dos produtores e também dos povos indígenas, ou seja, a gente conseguir dar efetivamente legalidade para esses atos e respeitar o direito de propriedade, né? É óbvio que se for depender de indenização para desapropriação, a gente sabe que o Estado não tem esse dinheiro, não vai fazer, então a gente teria até certamente uma garantia. Mas dizer para todos vocês, produtores rurais aí do Brasil, especial do Mato Grosso do Sul, que a gente está trabalhando nisso, a gente está buscando isso, estamos correndo todos os dias, conversando todos os dias, visitas constantes no STF, trabalhando bastante no Senado. Eu e a senadora Tereza Cristina tivemos várias reuniões essa semana sobre marco temporal, tivemos outra reunião sobre o novo marco legal de pesticidas, que está avançando, e finalmente a gente vai conseguir andar com isso lá. Então são vários temas que a gente tem buscado trabalhar em conjunto, e que a nossa bancada nunca teve tão grande, nunca teve tão forte, até porque esse governo nos dá motivo todos os dias para arrumar alguma briga, mas nós estamos trabalhando bastante para atender os anseios de vocês. Acho que passei meio rápido aí por cima de tudo que a gente podia falar, e estou à disposição de todos. Muito obrigado por essa oportunidade, tenha um ótimo seminário no dia de hoje. Muito bem, já está recebendo os aplausos aqui então, deputado do público. Deputado, eu vou passar a palavra para o Alessandro e para o Bruno Luque, para eles baterem um papo, começando então com o Bruno Luque aqui, que você prontamente cumprimentou. Vou passar para ele, vou ver se você o ouve, para que ele possa bater um papo contigo também. Agora sim. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia. Bem, acho que o deputado deu uma visão geral, né, de como é o dia a dia, né, da FPA. Eu, Alessandro, eu acho que eu vou muito mais trazer aqui um depoimento, né, do meu tempo de Brasília e de relação com a FPA. O deputado citou muito bem a reforma tributária, que tem 3 anos que a gente montou um grupo de trabalho e vem debatendo isso lá dentro. É um tema espinhoso, não é fácil, né? Eu não sou tributarista, nem advogado, eu sou zootecnista, mas tem uma equipe muito boa, e ouvindo as entidades, a gente tem construído uma proposta. E essa proposta, a dificuldade dela com os outros parlamentares sempre foi muito grande. Nós nunca tivemos, mesmo tendo uma bancada forte, a gente tinha pouco espaço para negociação, até o deputado Pedro assumir a presidência da FPA. O que nós conseguimos, não é o que ele colocou bem, não é o que nós queremos 100%. Agora, o avanço, o Lira ter
colocado direto para o Aguinaldo, para ouvir a FPA, ouvir as propostas do setor. Isso foi fundamental. O que nós avançamos no diálogo, na discussão técnica, né, dos pontos principais como deputado do setor, isso realmente foi algo que foi construído via liderança do deputado Pedro e da diretoria da FPA, que hoje defende o setor sem medo, defende o setor em todas as suas causas principais, seja invasão de terra, seja as questões ambientais, né, do lado tendencioso, não do lado correto, né, da nossa produção. Então é muito mais para trazer que hoje nós temos uma frente forte, que nós temos uma liderança forte, que não tem medo de defender o setor, que não tem medo de enfrentar o governo quando precisa, e também que tem habilidade para negociar e dialogar, né, como todo parlamentar tem que ter. Então, deputado Pedro, é muito mais fazer esse registro e agradecer, né, o trabalho que o senhor tem liderado na FPA, ouvindo muito a área técnica, né, ouvindo muito, dando espaço, né, para a gente construir essas propostas e trazer o que nós temos de melhor para o produtor. Então, parabéns pelo trabalho e fica aqui o nosso registro de agradecimento. Muito obrigado. Bom, deputado Pedro, só para você que às vezes não está presente aqui, né, que nós gostaríamos muito que estivesse, aqui nós estamos mais ou menos entre 550, 600 pessoas presenciais aqui. Presidente, sim. Deixa só eu te pedir, quem está controlando o vídeo aí, para botar a imagem de vocês para eu poder enxergar também, que senão eu só fico ouvindo aqui, eu não sei nem quem está falando comigo. Bom, tá, conseguiu enquadrar a gente aqui? Tá dando para ver aí, Pedro? Tô nada, tô só ouvindo. Tá eu e o Bruno só aqui dividir a tela para falar. Aí, agora sim, agora eu tô vendo. O deputado Pedro, então eu queria citar aqui que está o nosso secretário Jaime Verruc, aqui o nosso maior secretário aqui de produção, que para produção, pró-indústria, né, o Jaime Verruc. Temos aqui também o presidente da BPO, meu amigo Eduardo Cruzeta, parceiraço aqui do Interagro, o meu outro parceiro daqui da Interagro, o Guilherme Bunlai, presidente da Acrisul. Estamos com um quadro aqui bem bacana, muita gente que às vezes eu não estou visualizando aqui, que alguns painéis tampam, que eu estou sentado, tá? O Marco Aurélio Cândia também, parceirão aqui que trouxe para nós aqui o maquinário a biometano aqui da New Holland, nova tecnologia. Então, um evento bem bacana. Mais uma coisa deixou muita gente preocupada, acho que nem eu, foi olhar que atrás de você tem um leão, né? E esse leão aí, né? A gente fala em reforma tributária e vê esse leão, fica todo mundo com medo, né? E fala, será que esse leão não vem para o nosso lado, não? Né? E assim, a gente queria saber se tem, né, a gente ouviu falar, né, com relação à tributação das exportações. Você podia nos dar algum parecer sobre isso? Presidente, só para esclarecer, quem conhece e segue a palavra como eu, esse aqui é o Leão de Judá, esse que dá a força e a coragem para a gente para enfrentar o dia a dia aí, viu? Essa é a representação de Jesus Cristo ressuscitado, que sem dúvida alguma tá cuidando de todos nós aqui. Mas sem dúvida, essa questão das exportações é algo que preocupa muito, mas está muito claro para nós, e está super claro também no relatório preliminar, que não há qualquer perigo ou risco de tributação de exportações. Quanto a isso, vocês podem ficar extremamente tranquilos, nós vamos continuar tendo esse protagonismo mundial aí. Os problemas são outros, vários outros, e aí o Bruno na hora da fala dele, aí, certeza que vai destrinchar bastante cada uma das preocupações. Mas, negociações que a gente conseguiu avançar, presidente, por exemplo, pessoa física, por exemplo, produtor rural, pessoa física, nós conseguimos que não pague imposto, né? Então, assim, não vai pagar, né? Até quem tem faixa de renda até razoavelmente aí, até uns 3 milhões, mais ou menos, anual, não vai pagar imposto. CNPJ, nós conseguimos reduzir pela metade, estamos tentando uma isenção na produção de alimentos. Então, estamos avançando bastante para que a reforma seja melhor para nós do que pior. Como a gente percebeu que ela vai andar, ela vai caminhar e está com força política para isso, a gente precisa se salvar, né, e botar os nossos interesses ali dentro dela. Não adianta ficar só falando contra, e aí vem a reforma goela abaixo da gente e a gente fica assistindo. Então,
estamos sendo protagonistas agora para botar na reforma tudo aquilo que o nosso setor precisa. Só complementando, deputado, acho que foi muito importante as conversas, né, que a FPA teve com o deputado Lira, que ele disse: se o agro não estiver junto, a reforma não anda. Então era para realmente o relator ouvir a FPA e saber as principais propostas. Então essa não tem chance de tributar a exportação, né, a alíquota para o setor vai ser diferenciada, em que pese na PEC agora não se coloca o valor de alíquota, né, já colocou-se que 50% seria abaixo de 50%, o que nós queremos colocar pelo menos um terço ou um quarto para reduzir um pouco mais isso aí. Vamos estar trabalhando no substitutivo. Essa questão do produtor não ser contribuinte, produtor pessoa física, né, a proposta era já pegar lá o livro Caixa Digital, que é acima de 4,8 bilhões, então saiu 2, então temos espaço para trabalhar ainda, mas o mais importante é porque isso a gente vinha falando há 3 anos. Há 3 anos a gente vinha apresentando esses pontos e nunca deram ouvido. Nunca deram ouvido. Então agora, acho que a articulação política foi muito bem feita, e o resultado está aí. Já no primeiro relatório que sai, boa parte dos pontos que nós tínhamos como preocupação estão lá. Precisamos melhorar? Precisamos. Mas agora, pelo menos, há um espaço de diálogo técnico através da abertura política que foi proporcionado pela FPA. Não, sem dúvida, essa é uma questão que o Bruno tem colocado muito bem. A gente está como protagonista da conversa hoje. Não existe como caminhar a reforma tributária sem a gente estar na linha de frente. Então é óbvio que a gente pode fazer o bem e pode fazer o mal. Infelizmente em Brasília o que funciona é o seguinte: a gente não é respeitado pelo bem que a gente faz, a gente é respeitado pelo mal que a gente pode fazer. Então a gente está tendo que mostrar toda a nossa força, botar todos os nossos parlamentares e enfrentar mesmo para que a gente seja ouvido e possa colocar nossas questões na mesa. É importante que, só para vocês entenderem, na semana passada, o relator Aguinaldo Ribeiro parou o mundo inteiro e ficou conosco 3 dias seguidos. Teve na quarta-feira, acho que era 1h nós estávamos saindo da Câmara dos Deputados para buscar entendimentos em relação a isso. Então, eu acho que nós estamos num bom caminho aí. Muito bem. Deputado, a gente quer agradecer, mas também temos uma homenagem. Eu vou passar a palavra mais uma vez ao presidente Alessandro Coelho. Bom, deputado, como você não pôde estar presente aqui, né, o Bruno, eu falei para ele, Bruno, você é de Brasília, né, nós vamos fazer aqui uma homenagem, veio a nossa prefeitura aqui, a nossa Câmara Municipal, fez uma homenagem para você como cidadão ilustre, né, gostaríamos de estar com você aqui, e o deputado Carlão, o vereador Carlão, assim como o vereador William, né, fizeram uma homenagem para você aqui da nossa prefeitura, e eu vou entregar para o Bruno, né, simbolicamente aqui, né, que afinal de contas a turma de Brasília que está sempre junto, trabalhando pela gente, tá? E conto aí com vocês, vou pedir para o Bruno levar em mãos. Ele falou que o excesso de bagagem vai na sua conta, tá, Pedro? Vou mandar a fatura, viu, deputado? Pô, gente, obrigado. Feliz demais. Isso aí vai estar na parede do meu gabinete lá, podem ter certeza. Agradeço muito essa homenagem, gente. Muito bem, acho que o deputado consegue ver a imagem aí, vamos aplaudir. A Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal aí. Muito bem, deputado, queremos agradecê-lo, o público aplaudiu, acho que você conseguiu ouvir, viu a placa, parabéns pelo trabalho, e é importantíssimo, como o Bruno destacou, né, a gente ter essa articulação política, essa defesa do setor produtivo tão bem feita, com articulação, né, e realmente com posicionamento pró-setor. Parabéns, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, gente, obrigado. Boa reunião e apresentações aí para cada um de vocês, tenham um excelente debate e contem sempre com o nosso trabalho. Aqui não é a bancada do Pedro Lupion, não é a bancada dos deputados e senadores em Brasília, essa é realmente a casa do produtor rural lá em Brasília e sem dúvida vocês vão poder contar sempre conosco. Obrigado, presidente, obrigado, Brunão, até a próxima aí.